Gente, capítulo 21, versículo 15, é aquele texto que Jesus ele restaura Pedro, né? Você sabe que Pedro ele trai Jesus, ele nega Jesus 3 vezes e Jesus, antes ainda do finalzinho do final do Evangelho de João, ele restaura Pedro, haja vista a missão, né? A responsabilidade que Jesus coloca nas mãos de Pedro. Então, leia comigo, pode abrir a sua Bíblia, tá, gente? João 21, versículo 15 até o 25. A gente vai ler junto, depois a gente comenta os slides ali. Diz assim o texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Quando era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E aí a gente vai comentar então o texto. Gente, eu separei aqui um monte de coisa nos slides, eu vou tentar terminar tudo hoje, mas assim, eu quebrei totalmente o protocolo hoje. Tudo aquilo que a homilética me manda fazer, eu deixei mais de lado ainda, porque eu não sigo muito mesmo, mas hoje eu chutei o balde mesmo, eu vou trazer aqui umas coisas bem interessantes para vocês, que via de regra a gente não fala em mensagens e pregações. Mas primeiro, antes de tudo, olha lá, o versículo 15, agora na revista atualizada, diz assim: depois de terem comido, né? Você lembra o início do capítulo 21? Jesus aparece na praia, enquanto aqueles homens passaram a noite inteira pescando, e ele pergunta para aqueles homens, os seus discípulos, né? 7 dos seus 12 discípulos estavam ali: vocês pegaram alguma coisa? Tem o que comer? E eles respondem: não. Porque tinham passado a noite inteira pescando e não tinham conseguido pegar nada. E ele diz: joguem a rede de novo no lado direito. E quando eles tentam puxar a rede, eles não conseguiam, de tanto peixe que tinha na rede. Tal era o peso da rede, por conta dos peixes que eles tinham pego. E João registra que dos peixes grandes foram 153 peixes, né? E a partir daí, então, quando eles chegam na praia, Jesus já tem um braseiro preparado ali, e eles comem uma refeição juntos. E aí, a partir desse ponto que João vem agora no versículo 15, né? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E aí a importância de a gente entender o que é que Jesus está fazendo aqui. Porque ele usa como parâmetro, né? Ele usa como medida, como comparação, os outros discípulos que estavam lá. E isso tem uma razão. Pedro, você me ama, né? Simão Pedro, você me ama mais do que estes outros? Eu vou logo descartar aqui as possibilidades do que podem ser o estes, tá? Estes
Você me ama mais do que ama a estes? Isso é uma possível tradução, que a gente sabe que não é o que Jesus está falando. Você me ama mais do que a estes, se referindo aos peixes ou ao material de pesca? A gente também sabe que não é isso. Por que a gente sabe que não é isso? Por causa de todo o contexto do Evangelho, gente. E você já sabe disso também, porque a gente já estudou muito ao longo desse ano o Evangelho de João. Passa para a gente, Samuel, por favor. Olha lá o capítulo 13, versículo 37 e 38. Como Pedro, sempre Pedro, né? Ele tem essas posturas assim mais exaltadas. Olha só o que ele diz ali, replicou Pedro. Gente, isso não é um episódio que Jesus ele diz assim, para onde eu vou, vocês não vão conseguir me seguir agora, mas mais tarde vocês me seguirão. E aí Pedro replica, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Olha o que Pedro diz. Por ti darei a própria vida. Gente, isso daqui ressalta um pouquinho, com todo o respeito que eu tenho por Pedro, mas um pouquinho do seu orgulho, um pouquinho da sua soberba, um pouquinho das, né? Ele evidencia aqui o quanto ele é autossuficiente, o quanto ele confia na sua própria força, o quanto ele confia na sua própria capacidade. Você vê que ele coloca o verbo, ele está colocado ali na primeira pessoa do singular. Por ti darei a própria vida. Ele não podia ter dito no plural? Ele estava junto com os outros discípulos nessa hora. Ele poderia ter dito assim, por ti daremos a nossa vida. Mas olha como ele se coloca numa posição de, né? É difícil até de falar quando se trata de Pedro, mas uma posição assim de, né? Ele está no nível acima. Não, Senhor, por ti eu darei a minha própria vida. Como é que a gente sabe disso, pastor? O senhor está vendo um verbo conjugado na primeira pessoa e o senhor está inferindo todas essas coisas? Não, eu sei por causa de Mateus 26, 33, porque registra essa postura um pouco, né, um tanto quanto arrogante de Pedro. Olha o que diz lá embaixo. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E aí a gente vê um pouquinho do coração de Pedro, né? E aqui, em Mateus 26, 33, fica muito evidente, claro, sem a menor discussão, que ele está fazendo uma referência aos seus discípulos que estavam ali ao seu redor, aos discípulos de Cristo, né, que estavam ao redor nesse momento aí. Ainda que todos, eu não. Ainda que todos, eu, que sou melhor do que eles, não. Sabe o que é que Jesus responde? Está ali, ó. Versículo 38 do capítulo 13. Jesus respondeu, darás a vida por mim? Em verdade, né? Amém, amém. Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. E aí começa um tratamento na vida de Pedro, né? Aí pode voltar só um slide, Samuel, só para eu enfatizar de novo isso daqui. Por que Jesus ele faz a perguntinha, levando em consideração os outros discípulos que estavam lá? Porque quando Pedro se arroga, né, o melhor dos discípulos, ele faz isso desprezando os outros discípulos e na frente dos outros discípulos. E agora Jesus confrontando para Jesus, uma confrontação direta. Você me ama mais do que a este? Lembra que você disse, na frente destes, que você nunca iria me abandonar? Que por mim você daria a vida? Agora eu estou perguntando, você me ama mais do que a este? Eu já tinha chorado nessa hora. Mas Pedrão, né? Pedrão não é assim. A gente vai continuar a sequência do texto e eu vou mostrar para você como Jesus ele continua, né, tratando o coração de Pedro. Mas eu fiz um negócio aqui completamente fora dos padrões de uma pregação. Eu quero mostrar uma coisa interessante para você, para a gente refletir. Eu não estou dizendo nem que é, nem que não é, mas a gente vai refletir nesse sentido. Pode passar? Aí passa mais um. Eu quero mostrar aí, ó, eu coloquei algumas palavrinhas estranhas aí para você ver uma coisa. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João,
amas-me. Esse verbo amor aí que Jesus profere, ele é o agapau, né, da palavra que a gente conhece por ágape, né, que seria o amor. Agapau é o verbo amar. Por que eu estou chamando sua atenção para isso? Porque a resposta de Pedro, ela não usa o mesmo verbo, ela usa um verbo diferente. Você sabe que no grego, talvez você já ouviu isso aqui várias vezes, né? Você tem 3 palavras para amor no grego, né? Então, é difícil no português você tentar entender um pouco isso daqui, porque a gente só tem uma palavra, né, para amor. E aí, na hora que a gente pega uma tradução em português, qualquer tradução que você tem aí, ela vai sempre traduzir amor e amor. Ela não vai trazer essa distinção de agapau e filéu. Então, no 15, Jesus pergunta com agapau, Pedro responde com filéu. No 16, Simão, filho de João, tu me amas? Agapau. Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu. Terceira vez, né? Versículo 17. Não ensaiou direito. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Olha como Jesus muda o verbo. Filéu. E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E aí, filéu também. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Filéu, né? Pedro sempre usa filéu, e só na última vez é que Jesus muda o verbo. Por que eu estou mostrando isso daí? De novo, eu não estou dizendo nem que é e nem que não é. Mas é muito comum nas pregações você ouvir que agapau é aquele amor pleno, né? O amor completo. Se você já ouviu alguma pregação a respeito desse texto, provavelmente você ouviu coisas desse tipo. O amor que você dirige a Deus, né? Como divindade, como ser supremo, é esse amor agapau. E esse amor mais significa uma afeição, né? Uma afetividade. Então, por exemplo, eu tenho afeição pelo Lincoln, ele é meu amigo, ele é meu querido. Seria um amor filéu, não é o mesmo amor que eu dirijo a uma divindade, principalmente pensando no Deus verdadeiro. Não seria o agapau, seria o filéu. Então você já deve ter ouvido coisas parecidas com essa, né? Ou não? Ou eu estou viajando, só eu que ouvi essas coisas e fico viajando aqui pensando que todo mundo já escutou. É porque é muito comum, gente, nesse trecho aqui, as pessoas falarem isso. Então eu quero fazer só um exercício, só para a gente refletir a respeito dessas 2 palavras. Pode passar. Você vai ver, que quando ele se refere ao discípulo amado, eu estou falando de João no seu evangelho, tá? Então eu nem vou ainda, eu vou começar trabalhando só o próprio evangelho de João. João 13, 23. Ora, ali estava chegando Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Gente, no grego, no versículo 23 do capítulo 13, o verbo é agapau. Mas quando ele faz uso dessa mesma expressão no capítulo 20, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. Ele usa o verbo filéu, a mesma expressão. O discípulo a quem Jesus amava. Uma hora ele usa agapau e outra hora ele usa filéu. Pode passar. Em relação ao amor que Jesus sentia por Lázaro, olha que interessante. Ora, amava, João 11:5, né? Esse amava aí é agapau. Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Gente, no mesmo capítulo. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. E aí é filéu. Então quando João retrata o amor que Jesus sentia por Lázaro, ele usa tanto agapau quanto filéu. Vamos sair um pouquinho de João, né? Eu estou pegando aqueles referenciais, a palavra ela é usada várias vezes, tá? Mas eu estou pegando aqueles referenciais que ficam mais fácil de a gente enxergar, porque o objeto do amor nessa hora é o mesmo. Então, o discípulo amado, Lázaro como aquele que recebia o amor de Cristo, e você vê que a Bíblia usa as 2 palavras, os 2 verbos, mesmo quando o objeto é o mesmo. Eu vou extrapolar agora os limites do Evangelho de João, e a gente vai lá para Gênesis. Legal. Gente, a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tudo bem? Os judeus, eles falavam hebraico, escreveram a Bíblia em hebraico. Chegou um momento em que o Antigo Testamento foi traduzido para o
grego. E aí, essa tradução a gente chama de Septuaginta. Septuaginta traduz o Antigo Testamento do hebraico para o grego. É a tradução, né, do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Olha como está na Septuaginta o amor de Israel por José. Ora, Israel amava a Agapau mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. No versículo seguinte, ó, Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, Filéu, mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar pacificamente. Então, José como o objeto do amor de Israel, né, de Jacó, e a Bíblia utilizando os dois verbos praticamente ali no mesmo texto, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? É porque João, ele tinha uma característica. Ele se utilizava de um recurso estilístico, que era o uso, e ele fazia muito isso daí. Ele usava muito sinônimos, palavras sinônimas. Era de João, é do estilo de João. Uma das formas de você identificar que João é o autor do livro é exatamente... É assim que a gente faz distinção quando a gente está estudando textos de quem que é o autor, né? Esse texto aqui ele é de Paulo. Por quê? Porque existe um monte de texto que a gente sabe que o Paulo escreveu, que ele tem exatamente essas mesmas características que esse texto aqui, que a gente tem alguma dúvida, mas a gente sabe que é dele. Porque está escrito igual. Você entende isso? Então, o estilo da pessoa revela quem que é essa pessoa. O John Piper ele diz assim, você escreve um livro, e depois que você escreve o primeiro livro, você lança 30, né? Que você vai fazendo readaptação do primeiro livro que você escreveu. Que é uma brincadeira que ele diz, né? O que ele está dizendo? A forma de pensar, o mecanismo, o jeito como ele vai escrever todos os outros livros depois do primeiro vai ser muito parecido, porque é daquela pessoa. Se você já teve a experiência de ler vários livros do mesmo autor, você já percebeu isso. Como é muito, né? Tem uns livros aí, eu não vou citar para não fazer críticas aqui, mas tem uns livros aí que você lê o primeiro e você percebe que todos os outros que vieram depois são quase um plágio do primeiro. Não estou dizendo que João fazia isso, mas pelo estilo a gente consegue perceber essas coisas. Eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês. Esse Provérbios 8:17 aí, usa 2 vezes a palavra amor, e nas 2 vezes, uma é agapau e outra é filéu, isso na Septuaginta, tá? Passa para a gente. Eu quero mostrar um negócio para você interessante que João fazia. Olha só, no próprio capítulo 21 que ele fez. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Esse peixes aí, do versículo 6 do capítulo 21, é a palavra ictus, né? Ictus, num português assim. No versículo 9, quando ele usa de novo a palavra peixes, ele já usa a palavra opsarium. Gente, eu estou falando do mesmo capítulo, e sim, são 3 versículos depois. Quando ele vai falar de peixe no 10, ele usa de novo opsarium. Quando ele vai no 11 falar de peixes, ele usa ictus. E quando ele vai para o 13, ele muda de novo para opsarium. Tipo, a gente não percebe essas coisas no português, porque quantas palavras existem para peixe no português? Peixe. Você conhece outra? Me diz aí que eu não conheço. Você só tem uma palavra para peixe no português, né? No grego, não. Então, sempre que João parece que ele tem a oportunidade de se utilizar desse recurso, ele se utiliza. E interessante isso daí, porque é o mesmo capítulo em que ele usa 2 palavras diferentes para amor. Mas quando eu conheço um pouquinho do estilo de João, a pergunta ela fica no ar, né? Ele quis ressaltar alguma distinção entre esses 2 tipos de amores? Ou ele está só fazendo uma coisa que ele faz continuamente no seu evangelho? Está usando palavras sinônimas que no objetivo dele não tem distinção nenhuma entre uma e outra. Eu não estou dizendo nem que é, nem que não é. Mas eu só estou colocando para você refletir sobre isso daí. Ele faz o exercício contrário também. Você lembra lá de João 3, eu acho que é o versículo 8. Ele às vezes usa palavras, aí não são palavras diferentes com o mesmo significado, mas é a mesma palavra com significados diferentes. Ele faz o caminho inverso também, é de João fazer isso. Lembra lá? João 3,8. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele
vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Só que a palavra no grego para espírito é a mesma palavra para vento. Então ele usa a mesma palavra agora com significados diferentes. Ele faz o caminho inverso também. Isso é muito legal de João. Pneuma, o vento, como é? O vento sopra onde quer, né? Pneuma sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, você não sabe a sua origem, nem o seu destino. E assim acontece com os nascidos do pneuma. Ele usa a mesma palavra. Esse cara, eu sou fã desse cara quando ele escreve. Tudo bem? Então eu não vou partir do princípio de que João está falando aqui de amores diferentes, tá? De que existe um amor que ele é dirigido a Deus, e esse amor ele é diferente do amor que a gente dirige para uma pessoa normal. Você sabe disso. Tudo bem? Eu não estou dizendo que isso não é verdade, tá? Isso é verdade. O nosso amor em relação a Deus tem que ser um amor pleno, completo. Eu só não enxergo no texto essa distinção por causa do uso dos dois verbos. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Estão comigo? Via de regra, a gente não faz isso em pregação, tá? Se alguém me visse fazendo isso daqui agora, eu seria seriamente criticado. Se um dos meus professores me visse fazendo isso. Mas é que eu quero que vocês saibam essas coisas. Gente, eu tenho um professor que ele diz assim, ó. Quando você sabe grego, tem que saber bastante, tá? Porque você pode saber grego só o suficiente para ficar perigoso. Então você tem que saber bastante para não sair falando bobagem. Ele diz assim, a televisão quando foi inventada, ela só tinha duas cores. Preto e... Eu nem sei se eu assisti uma televisão em preto, não. Eu acho que eu assisti sim. Depois veio a televisão colorida, né? E você começou a enxergar uma série de coisas que antes você não enxergava, porque só tinha duas cores. E aí, depois de um tempo, veio a televisão High Definition, né? Que é a HD. E hoje existe a televisão Ultra HD, Ultra High Definition, a 4K, que é aquela que se passar uma mosquinha voando por trás da cena, você vai ver. Ele diz que quando você entende um pouquinho de línguas originais, é como se você estivesse fazendo isso com o texto. Você enxerga preto e branco, e quando você sabe um pouco mais, você já enxerga colorido, e quando você sabe um pouquinho mais, você já enxerga em High Definition, e quando você sabe, né, os cabeções aí, esses grandes exegetas aí, eles enxergam já em Ultra HD. Isso enriquece muito, né? E aí, esse meu professor, ele diz assim, qual que é o desafio? Porque a sua igreja não sabe grego. Nem eu, coitado, né? Então, qual que é o desafio da gente como pregador? É tentar mostrar para você aquilo que eu estou enxergando. Você entendeu isso? Então, meus irmãos, me perdoem se às vezes eu faço essas coisas aqui. Extrapolo, né? E venho com algumas questões bem... Estou perdendo tempo falando essas coisas aí. Não. Eu quero que você tenha a chance de enxergar um pouquinho mais do texto bíblico. Que no português, né, a mensagem ela está lá. Eu vou explicar isso para você. Independente se é agapau ou filéu, a mensagem ela está lá. Mas no português você perde esses detalhes e essas minúcias. Porque a gente só tem uma palavra para amor. E ela é usada nas duas vezes que agapau e filéu aparece, assim como o peixe. Tudo bem? Ou assim como lá em João 3:8, né, que é a mesma palavra com significados diferentes, você não percebe isso. Porque no português as palavras são diferentes. Tudo bem? Estão comigo aí? Então vamos lá, hein? Vamos lá. Então passa aí pra gente, Samuel. Agora sim, vamos retomar. Lembra? Pedro, na sua arrogância, pensando que ele era melhor do que os outros, ele manda aquela lá, eu nunca te abandonarei, mesmo que todos esses aqui te abandonem. E aí Jesus ele faz essa pergunta confrontando Pedro. Pedro, tu me ama mais do que estes? Mais do que a estes? E, cadê? Passa aí, por favor. Acho que tem slide repetido, hein? De novo. Ele respondeu,
Sim, Senhor. Gente, esse tu sabes aqui, ele é tremendo. Porque Pedro, ele está dando uma resposta agora para Jesus, não mais embasando a sua resposta na sua capacidade pessoal, no seu achismo, né, de pensar que ele é melhor do que os outros, na sua força, ele não está mais com aquele pensamento de autossuficiência. Tu me amas, Pedro? Sim. Onde é que está a base da tua resposta? No teu conhecimento, Jesus. Tu sabes. Não mais na minha arrogância, não mais no meu orgulho, não mais, né, no pensamento imaginativo, né, de eu achar na minha cabeça que eu sou melhor do que os outros ou que eu sou autossuficiente para te seguir. O meu amor, ele está embasado no teu conhecimento. Tu sabes que te amo. E Jesus, ele comissiona Pedro. Olha o que ele diz: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, de novo, né? Tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, versículo 17. Ah, aí sim, agora deu certo. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, né? Acho que na NVI falou alguma coisa, ficou magoado, né? Ele se sentiu ofendido, ele se sentiu talvez até humilhado. Constrangido, né? Isso estava acontecendo na frente dos outros discípulos. Vocês lembram? Eram 7 discípulos. E ele faz essas perguntinhas aí na frente desses discípulos. E Pedro, magoado, entristecido, talvez até se sentindo humilhado, constrangido, porque Jesus pela terceira vez fazia a mesma pergunta para ele, ele responde: Senhor. E aí ele faz uma declaração sobre a onisciência de Jesus. Tu sabes de todas as coisas. Gente, quando Pedro diz que Jesus sabe de todas as coisas, o que é que Pedro está dizendo? Senhor, tu és Deus, porque só Deus é onisciente. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, mais uma vez, responde: apacenta as minhas ovelhas. Se você for lá depois em 1 Pedro 5, versículo de 1 a 14, você vai ver que Pedro, ele se considera um presbítero, e na hora de aconselhar outros presbíteros, ele fala exatamente essas palavras, né? Presbíteros, apacentai o rebanho de Deus, não por ganância, né? Nem por motivação, não é motivação, por interesse próprio, né? Ele está lembrando desse episódio aqui, de João 21, 15 a 17. Gente, por que Jesus pergunta 3 vezes? Você sabe a resposta. Você sabe. Porque Pedro nega Jesus e ele faz isso de forma pública, né? As semelhanças, elas são inevitáveis, né? As semelhanças são muito inevitáveis. Eu vou tentar falar mais lá para frente, porque tem outras coisas aqui no texto que vão fazer a gente lembrar daquilo que já tinha acontecido na vida de Pedro com Jesus. Versículo 18. Então Jesus, ele responde assim, né? E vê que Jesus, ele comissiona, tá? Ele comissiona Pedro. Pedro, você tem que cuidar das minhas ovelhas. Essa é a sua missão, tá bom? Tudo bem? Versículo 18. Em verdade, amém, amém, né? Te digo, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. A gente sabe que isso é uma referência ao tipo de morte de Pedro. Por que a gente sabe disso? Porque o versículo de baixo vai dizer, João vai dizer embaixo. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, João revela. Né? Por que João sabe disso, gente? Porque João, quando escreve seu evangelho, Pedro já tinha morrido. Lembra que eu expliquei isso logo quando eu comecei a pregar João? João vai escrever o seu evangelho por cerca de 80 a 90. O ano é ali entre 80 e 90 depois de Cristo. Se João já tinha ali cerca de 30 anos, mais ou menos, né? Sei lá.
Não vou ficar fazendo conta não. A gente sabe que João morreu mais ou menos com 100 anos de idade. A gente sabe disso. Tá? As informações, elas trazem isso para a gente. E a gente sabe que Pedro ele morreu com mais ou menos 75 anos. Eu vou mostrar o slide para você. Então, e Pedro era mais velho do que João. Então, Pedro, mais velho do que João, morreu mais novo do que a idade com a qual João morreu. Então, quando Pedro morreu, e quando João escreveu o seu evangelho, Pedro já tinha morrido. Tá? E ele revela aqui para a gente, que é o tipo de morte com a qual Pedro morreria. Então, a gente sabe, gente, que isso aqui é uma referência à crucificação. Tá? Por quê? Eu já mostrei esse slide para você uma vez. Pode passar. Uma vez eu falei aqui sobre a morte dos 12 apóstolos, né? E eu coloquei aí como é que cada um dos 12 morreu. E agora eu vou relembrar Pedro para você. Pedro morreu crucificado no ano de 67 depois de Cristo, com a idade de 75 anos. A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se achou indigno de morrer como seu mestre. Então, Pedro ele morre crucificado. Só que o versículo 19, ele fala um negócio interessante que eu quero ressaltar para você. Volta um slide, por favor, Samuel. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Via de regra, a gente não enxerga na morte uma oportunidade de glorificar a Deus. E até nessa hora você tem chance e oportunidade de glorificar o seu Deus. Pode passar. Pode passar mais um. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nasceu e se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então ele é bem específico aqui, né? Quem que é esse discípulo a quem Jesus amava? É aquele mesmo discípulo que lá na hora da ceia, Pedro faz sinal para ele: pergunta para Jesus quem que é o traidor. E esse discípulo ele se reclina sobre o peito de Jesus e pergunta: Mestre, quem é o traidor? A gente sabe que esse discípulo da ceia é João. Então a gente sabe que ele está falando aqui de João. Então João, a quem Jesus amava, o qual nasceu, ele reclinara e fez a pergunta, né, sobre quem seria o traidor. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Gente, a gente sabe que Pedro e João, eles eram assim, né? Até na musiquinha: Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. Ora, pense comigo, você é Pedro. Jesus acabou de dar uma dica para você sobre que tipo de morte você vai sofrer. Chegará o dia em que você não vai mais se vestir sozinho, você não vai cingir, né? Você não vai cingir-se. Uma referência ao cinto, como a última peça que você coloca, né? Até hoje é mais ou menos assim, né? Se você coloca uma calça e a camisa por dentro, qual a última coisa que você fez? É o cinto, né? Aqueles que usam cinto, né? Tem uns que não precisam usar cinto, mas a maioria usa. Então, até hoje, a gente continua cingindo-nos, né? Chegará o dia que outros haverão de vestir você, e você vai estender as mãos, e eles vão amarrar as suas mãos, e eles levarão você para um lugar onde você não quer ir. E a gente sabe que é uma referência à morte de cruz. É uma referência à morte de cruz. Então, Jesus acabou de dizer isso para você e você é Pedro. E aí você vê João caminhando atrás de você, né? Você está aqui conversando com Jesus, caminhando, e João está atrás. E aí Jesus dá essa dica para você: olha, o tipo de morte que você vai sofrer vai ser nesses moldes aqui. Aí você olha para o seu amigão João, e qual a primeira coisa que você pensa? E ele, né? É isso, gente, foi isso que Pedro fez. E Pedro, você já conhece Pedro, né? Pedro é o cara que pergunta mesmo, ele não fica calado. É o cara que fala mesmo, né? É o cara da ação, que nem a gente já viu algumas pregações algumas semanas atrás. Então, ele olha para João e pergunta para Jesus: Jesus, e esse outro aí, né? Meu amigo João, como é que vai ser? Olha o versículo 22, gente. Jesus, ele... A gente tem mania de confundir amor com mimimi, né? É isso mesmo, gostei da palavra. A gente tem dificuldade de confundir, a gente confunde muito amor com mimimi. Jesus ama os seus discípulos? Jesus ama Pedro? Olha a resposta que Jesus, que ama Pedro, dá para Pedro. Respondeu-lhe Jesus:
Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? Tipo, não é da tua conta, meu. Vai aí, pronto. Irmãos, se fosse uma aula de EBD, eu ia aí dar um choque de punho na senhora. É isso mesmo. A ideia é essa, gente. Olha o que ele termina falando no final, depois da pergunta lá. Quanto a ti, segue-me. Quanto a ti, segue-me. Gente, João 13, versículo 36 a 39. Para onde eu vou agora, vocês não podem me seguir. Mais tarde, vocês me seguirão. E Pedro responde assim: que lugar é este, Senhor, que nós não vamos te seguir? Por ti darei a própria vida. E agora Jesus, ele está trazendo só a memória de Pedro. Você quer seguir? A hora é essa. Segue-me. Segue-me. Versículo 21 do capítulo 20. A missão de vocês é proclamar o evangelho. Né? Não está escrito com essas palavras lá não, tá? É que eu não estou lembrando o versículo de cabeça. Mas a missão é essa. Se alguém puder ver o versículo aí, você me ajuda. E no seu caso específico, Pedro, como é que você vai realizar essa missão? Gente, você tem que entender isso daqui, porque o que está acontecendo aqui é assim, ó. Qual que é a nossa missão como discípulo? Proclamar a palavra de Deus, proclamar o evangelho. Isso quer dizer que todo mundo vai fazer isso igual? Não. Pedro, como é que você vai fazer isso? Apacenta as minhas. E eu vou dar uma dica para você de quando chegará o momento da sua morte. Vai ser desse jeito. E João, Jesus? Não te interessa. Cuida da sua. Faça o que eu mando. Faça o que eu mandei. Ele vai cumprir a mesma missão, né? Mas de um jeito diferente. Quem achou aí 2021? Fala aí pra gente. Por favor. Pronto. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, essa é a comissão. Jesus, ele envia os seus discípulos. Pedro, apacentando as ovelhas. João, de um jeito diferente. E se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, não é da tua conta. Faz o que eu mando. Né? Sem mimimi. Sem mimimi. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não diz isso, né? João tem o cuidado de explicar isso daí. Ele não disse que o discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Gente, isso tem muito a ver com o versículo que vem depois, no versículo 24. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você antes, a respeito de João, que eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Pode passar. Irmão de Tiago, João foi exilado na ilha de Patmos por ordem do imperador Domiciano, morreu aos 100 anos de idade, sendo o único dos apóstolos que teve morte natural. Diz a tradição que ele foi lançado num tacho de azeite fervendo, de onde saiu ileso. A tradição diz isso, não a Bíblia, tá? A tradição, textos extra-bíblicos relatam isso para a gente. E aí fica sempre a perguntinha, né, quanto à veracidade desses textos aí. Eu não duvido que isso aconteceu, né? Pensando lá em Medraque e Abidnego, né? Que é isso? Vocês estão rindo aí? Oi? Como? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só. Gente, eu estou bem feito com vocês. Eu posso errar à vontade aqui, que sempre a gente chega na informação correta. Louvado seja Deus por vocês. Eles foram lançados no forno, né, na fornalha, e saíram de lá, não tinha nem cheiro de queimado, nem cheiro. Eu acho que saíram tipo, né, perfumado ainda. Os caras entraram suado aí nesse negócio, e quando você tira, o cara não tem cheiro de queimado, ainda está cheirando, diz um perfume famoso aí, masculino. Cadê, gente? Vocês que compram lá no Paraguai, lá, eu estou esperando aqui, ninguém quer se entregar. Ninguém quer se entregar. Admito, pronto. Os caras saíram de lá ainda cheiroso. O pessoal fica rindo aí, né? Eu sei. Eu sei desses tramóias aí. Pode que João ter sido colocado num tacho de azeite fervendo e não ter acontecido nada? Pode. Eu não duvido, não.
Mas a verdade é que Jesus dá uma indicação a respeito da morte de João também. Quando ele dá essa resposta meio áspera para Pedro, o que te interessa? Se eu quiser que ele viva até que eu volte, qual é o teu problema com isso? Faz o que eu mando, segue-me. Mas ele dá uma pista. João, ele vai viver muito. Gente, qual que é a ideia desse texto para a gente? Não interessa como Deus planejou que você cumpra a missão que Ele deu para cada um de nós de proclamar o Evangelho. No caso de Pedro, era cuidando e apacentando o rebanho de Cristo. No caso de João, Jesus tinha um propósito diferente para ele. E para que ele cumprisse esse propósito, João precisaria viver mais. Viveu 100 anos. Qual que é o propósito, pastor, da vida então de João? Pode passar, versículo 24. Este é o discípulo, a gente já sabe que é uma referência então ao discípulo amado, que é João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E que sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Pedro, na missão de proclamar o Evangelho, você vai cuidar, apacentar as minhas ovelhas. E João, na missão de proclamar o Evangelho, ele vai ter vida longa, para que no final da sua vida ele escreva o Evangelho que vai ensinar para judeus e gentios que Jesus é o Messias. E os dois vão cumprir a mesma missão, só que de modos diferentes. Gente, eu falei isso semanas atrás. Pedro era um homem da ação, João era um homem da percepção. O que é que Jesus continua ensinando? Que ele usa a nossa personalidade, ele usa as nossas qualidades específicas, pessoais, para que a gente contribua para realizarmos a missão que ele colocou nas nossas mãos. O que é que a gente tem que fazer? Seguir, e durante toda a nossa vida, não interessa se vamos morrer antes ou se vamos morrer depois, a cada dia nós devemos obedecer, sermos fiéis e leais, confiando no nosso Senhor. Deu para entender isso daí? Eu não sei se você é um Pedro, eu não sei se você é um João, ou se você é um Tiago, ou qualquer um dos outros discípulos. O que eu sei é que nós devemos seguir até o final da nossa. Amém? E aí João conclui o seu evangelho. Eu coloquei João 20, 21, olha, ó. Nem precisava. É que eu queria que minha esposa participasse. Gente, último slide, último versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Parece uma referência, né, a João 30, 31, e um modo adequado de finalizar o seu evangelho. Porque se o evangelho termina no versículo 24, ia terminar com a conclusão do evangelista João. E João não quer isso. João quer terminar o seu evangelho mostrando a grandeza de Jesus. Muitas outras coisas Jesus fez. Gente, ele termina do jeito que ele começa. Se você lembrar do prólogo, Jesus é o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas. E sem ele nada do que foi feito se... Ele engrandece Jesus logo na abertura do seu evangelho. E no final ele termina fazendo exatamente a mesma coisa. Sabe esse Jesus, que é o verbo encarnado? Ele fez inúmeras coisas. E se nós fôssemos escrevê-las, não haveria livro no mundo suficiente para a gente registrar tudo isso daí. Aquele Deus encarnado grandioso é esse Jesus. Grandioso tanto quanto. Mas os 7 sinais, os 7 milagres que estão registrados nesse livro, aí o capítulo 20, né? Eles foram registrados para que você creia que Jesus é o Messias. Amém? Gente, bem rapidinho, vamos pensar junto. Jesus restaurou Pedro. Jesus quebra a gente. Ele quebra o nosso orgulho, ele humilha, ele constrange, sim. Ele fez isso com Pedro.
Gente, ele fez isso com Pedro. Quem sou eu na fila do pão pensando em Pedro? Se ele fez isso com Pedro, quanto mais, coitado do pastor Eloy. Né? A nossa missão é proclamar o Evangelho. A nossa missão é seguir a Cristo todos os dias da nossa vida. Não interessa como Ele determinou que cada um de nós façamos isso. E, de fato, cada um vai contribuir de forma diferente para a proclamação desse Evangelho. Não ache na sua cabeça que o que você faz em prol do reino de Deus é menos, ou é menor, ou não é digno de menção, porque você não é, de repente, o homem que está aqui na frente pregando, ou você não é, de repente, as pessoas que estão aqui na frente cantando, né? A gente sempre tem essa coisa, né, das pessoas que estão lá na frente segurando o microfone. Não. Deus planejou que você servisse, que você contribuísse com a expansão do reino de Deus, usando as suas qualidades e a sua personalidade. Aconteceu assim com Pedro, aconteceu assim com João, e acontece assim com cada um de nós. Porque esse Deus é grande. Essa é a conclusão de João. Amém? Tudo bem? Deu para aprender um pouquinho sobre o Evangelho de João? A gente termina aqui o Evangelho de João. E eu estou decidindo aqui o que é que eu vou começar a pregar agora. Estou com vontade de pregar o Sermão do Monte, lá de Mateus. E estou com vontade de pregar também 1 Timóteo. Então eu estou decidindo aí o que é que eu vou fazer. Tenho vontade de pregar Ageu para vocês, que é um livro pequeno do Antigo Testamento. Também tem muita coisa legal lá. E Hebreus, e Efésios e Gálatas. Vamos orar, gente? Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, obrigado pelos Teus ensinos, Pai. Obrigado pela forma como o Senhor mostra para a gente que não interessa que tipo de coisa, que tipo de tropeço, né, que tipo de erro nós cometemos, Pai. Pedro te negou 3 vezes, de forma pública, né? Poucos momentos depois de ele ter tomado uma postura arrogante, soberba, de se achar melhor do que os outros. E ainda assim o Senhor vai lá e restaura Pedro e comissiona Pedro. Mesmo que para isso ele tenha sido preciso ele entender que não é ele, não são as suas próprias forças ou a sua capacidade, mas é o Senhor, o teu saber e o teu conhecimento, Pai. O nosso amor tem que estar embasado em Ti e em nada mais. E mesmo que de repente o Senhor precise nos humilhar e nos constranger para que a gente seja restaurado, melhor é ser restaurado, Senhor, do que continuarmos vivendo no nosso orgulho. Que sejamos como Pedro e também como João, que tiveram aí planejamentos, né, diferentes para servir no reino de Deus, mas que fizeram na essência coisas iguais. Te amaram, te seguiram e te obedeceram até o final das suas vidas. E é isso que nós queremos para essa igreja. Que a Igreja Batista Vida em Cristo te ame, te siga e te obedeça até o último dia que o Senhor conceder a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.